Porque o que a gente falou foi, era necessário, porque tinha um vírus, tem a pandemia, ninguém está protegido, mas agora todo mundo já tem a oportunidade de se vacinar. E aí a vacinação não é só um direito de escolher se eu quero ou não. Vacinação é uma estratégia coletiva de defesa. E serve para isso, para que agora a gente se sinta mais seguro para, claro, todo mundo tem que usar máscara, tem que usar álcool em gel, tem barreira de acrílico de separação, tem que manter distanciamento. Mas, sendo um serviço essencial, a gente podia voltar. E a gente voltou e se manteve. E tiveram vários casos de Covid na Defensoria nesse período de janeiro para cá. Mas, como todo mundo estava vacinado, a gente não teve nenhum caso grave. Então, a gente pode voltar porque agora sim é um serviço essencial, a gente pode assumir o risco de voltar. Mas esse período para a gente foi extremamente doloroso. Você não sabe como me doía ver numa publicação no Instagram da Defensoria sobre qualquer tema alguém falar, mas eu liguei, não consegui o atendimento. Isso dói muito quando a gente vê isso. Mas, infelizmente, foi necessário, e eu peço até desculpa para a população por esse problema que ela passou. E eu espero que isso volte a se normalizar agora. Mas, repito, a gente não recebeu nenhum recurso extra para fazer uma adaptação, para contratar mais gente, para ter mais linha de telefone, mais nada. E o nosso orçamento sempre foi deficitário, ainda assim a gente fez uma adequação para fazer o melhor serviço que a gente podia fazer. E a gente está voltando agora, que você sabe, que todo mundo voltou ao remoto com o Ômicron, todo o sistema de justiça voltou ao remoto, menos a Defensoria, que está lá funcionando todo dia presencial. E porque vocês acham que é fundamental porque, né, no judiciário está essa discussão, né? A OAB está pedindo muito a reabertura do judiciário. E a Defensoria não parou, né? Ela continuou funcionando. Vocês acham também que essa não abertura do judiciário prejudica o trabalho de vocês, dos defensores? Olha, eu vou falar da parte que eu acho que mais prejudica. Eu não acho que é o dia a dia do judiciário que prejudica, mas prejudica no momento em que vai acontecer uma audiência por meio remoto, e eu sei que é o meu assistido que tem mais dificuldade para acessar esse meio remoto. Nesse sentido, prejudica. A menos que se criem estruturas para que a pessoa que não tiver acesso ao computador, que não tiver acesso à internet, que queira ir, que ela possa ir presencialmente. Só que mesmo assim tem alguns outros cuidados que isso tem acontecido. Por exemplo, na audiência criminal, como é que você sabe que uma testemunha não está ouvindo o depoimento da outra? Você não sabe, elas podem estar na mesma casa. Elas podem estar em quartos diferentes da mesma casa. E você não tem como saber isso. Você não tem como saber qual é o resultado disso. E isso compromete o resultado do julgamento. Então, eu acho, em relação à Defensoria... Numa audiência presencial, elas estão separadas para que aquela testemunha possa falar tranquilamente, sem se sentir coagida, ameaçada. E não só isso, é porque uma testemunha não pode ouvir o que a outra falou, porque ela não pode querer repetir o discurso da outra. E às vezes a estratégia, tanto da defesa quanto da acusação, demonstrar que essa testemunha aqui não está falando a verdade, porque a outra comprovou que ela não estava. Isso eu estou falando da área penal, mas vale para tudo. E em relação à Defensoria, não tenho nenhuma dúvida de dizer que a Defensoria, para o futuro, ela vai ter que se adaptar. Para algumas pessoas, pode ser mais confortável, de fato, o atendimento remoto. A gente vai ter que se adequar a essa realidade. Mas não dá para funcionar a Defensoria se não está o atendimento remoto como regra. A regra tem que ser o presencial. E, na minha opinião, para o Poder Judiciário, para a realização de audiências também. Você pode ter situações excepcionais que justifiquem o trabalho remoto, mas a regra tem que ser o presencial, porque o juiz, ele tem que ver que ele está julgando a pessoa. Ele tem que conseguir olhar no olho dessa pessoa, sentir o cheiro dessa pessoa, saber que é alguém de carne e osso que está ali. Sabe quando falam da audiência de custódia, que faz essa confusão toda? Você sabe o que mudou de fato na audiência de custódia? Por que ela muda a realidade? Porque a pessoa está presencialmente na frente do juiz, só isso. Porque o processo de que em 24 horas o flagrante tinha que chegar à Defensoria, a Defensoria fazia as petições, ou se tivesse advogado particular, o advogado particular fazia as petições, o Ministério Público dava o parecer e o juiz tinha que decidir sobre aquela prisão, isso já existia. Só que antes acontecia no papel. Então não estava sendo julgado, as pessoas esqueciam que estavam julgando outras pessoas. E essa simples humanização de ver que isso, principalmente na área penal, que quem é julgado normalmente é quem é pobre. Inclusive tem os estudos da Defensoria sobre o perfil, né, de quem é submetido à audiência de custódia, de quem
recebe uma penalidade ali, né, como que é uma medida, né, alguma medida cautelar, e de quem né, vai voltar para casa tranquilo, né? Isso é uma outra coisa que a Defensoria tem que fazer mais, e a gente está tentando fazer aqui na Bahia. Como a gente atende praticamente a população inteira, e é uma população que normalmente é silenciada, a gente tem condições também de dar voz a essa realidade que as pessoas não sabem ou tentam ignorar. Em relação à audiência de custódia, a gente analisou todas realizadas em Salvador, todas, desde que começaram a fazer. Não deixou passar nenhuma. E aí aquilo que fala, mas será que tem racismo na hora da prisão? Bom, 99% são pessoas negras. Literalmente 99%. Então não dá para dizer que é só porque são pobres. Não é, claro que tem racismo na prisão. Mas a gente também percebeu que uma pessoa negra submetida à audiência de custódia tem 2 vezes mais chance de permanecer preso do que uma pessoa branca. Então também não dá para dizer só que o problema está na polícia. Não está só na polícia. O problema é bem maior. A gente fazendo esse estudo, a gente pode desconstruir vários discursos falsos que são repassados para a população o tempo inteiro, como, por exemplo, que uma pessoa é presa com fuzil e solta audiência de custódia. Quando foi que isso aconteceu? Não tem caso disso. E, aliás, prisão... Os policiais falam, né? A gente prende, aí chega na audiência, solta. Pois é. E aí tem a reincidência. O estudo também mostra que o índice de reincidência é baixo, né? Baixíssimo. Porque o discurso que se fala e se repete, as pessoas terminam acreditando é que a pessoa chega num dia, é solta, no dia seguinte é presa de novo. Essa é a construção narrativa que se faz. A gente mostrou, o nosso estudo foi no período de 1 ano, que nos anos em que houve mais reincidência, mais retorno, o retorno que a gente chama é ser solta e presa de novo no mesmo ano, chegou a 3%, 4%. Normalmente não passa disso. As pessoas que dentro de 1 ano, quanto mais num dia, não estou falando nem de mês, nem de semana, nem de dia, estou falando do ano. Então, são discursos que são construídos e que, claro que as pessoas aceitam, porque todo mundo se sente ameaçado pela violência, enfim, mas que a forma de você demonstrar, a Defensoria tem esse potencial, é apresentar os dados e colocar, a realidade é essa aqui, não é que está sendo falado. E quando você faz isso, isso é a área penal, mas você faz isso também na área de saúde, você faz isso na área de direito de família, você faz isso também na área da infância e juventude, e você começa a mudar a forma como os assuntos são discutidos. Essa é uma das missões que a Defensoria Pública tem hoje. Sobre a audiência de custódia, teve essa discussão toda sobre, na pandemia, né, que queriam que se realizasse por meios virtuais, e sempre a luta, né, da Defensoria foi para que ela acontecesse presencial. Ela já está acontecendo de forma presencial, está seguindo os ritos normais dela, ou ainda está tendo algum entrave? Não, em alguns lugares está acontecendo presencialmente, em outros ainda não. E a nossa luta pelo rito presencial é por aquilo que eu estava explicando antes. Para a gente, inclusive, era melhor que já, se não puder fazer audiência agora, quiser voltar a ser papel temporariamente, é melhor do que começar a habituar a fazer audiência custódia por meio de videoconferência. Porque a gente sabe que esse caminho de ida da videoconferência é mais fácil do que o caminho de volta. E por que isso? Por aquilo que eu expliquei. Uma das funções da audiência custódia é o juiz olhar também, e quando a pessoa disser, eu fui agredido quando fui preso, ela poder mostrar, está aqui, a marca está aqui. Isso não vai acontecer na videoconferência. Inclusive, o juiz ali naquela hora pode determinar uma perícia, um laudo, né? Exatamente. Exatamente. Isso pode acontecer. Então, a audiência custódia é um mecanismo de civilidade mesmo, que vem de tratados internacionais, não foi invenção do Brasil, muito pelo contrário. A maioria dos países do mundo já aplica isso há muito tempo. E que o fundamento dela é esse, é humanizar, é lembrar que a pessoa que está sendo julgada é um ser humano. Igual ao juiz, igual ao promotor, igual ao defensor, igual ao jornalista, igual a todo mundo.